Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana, nós iremos tratar sobre um novo assunto, que é a estatística. Então, hoje nós iremos falar sobre planejamento de uma pesquisa e gráficos. Então, vamos lá. A estatística está presente em diferentes áreas de conhecimento e em nosso cotidiano, como nos noticiários, nas previsões do tempo, no estudo sobre a eficácia de medicamentos e em diferentes previsões e planejamentos. Então, nós iremos atribuir a ideia de gráfico, infográficos, tabelas e pesquisa. Exemplo: em março de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou o Estudo Estatístico de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Entre outras características, esse estudo revela que as mulheres estudam mais e trabalham mais em casa, mas ainda recebem menos que os homens. Veja a seguir o infográfico com outras informações sobre esse estudo. Então, vamos ver esse primeiro aqui, por exemplo. Estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Tempo dedicado aos cuidados de pessoa e ou afazeres domiciliares. Aí tem aqui em 2016. Os homens, eles teriam esse tempo de afazeres domésticos de 10,5 horas, enquanto as mulheres 18,1. Aí vem por cor, né? Branca, 10,4 homens e 17,7 mulheres. Preta ou parda, 10,6 homens e 18,6 mulheres. Diferença de rendimentos, ou seja, o salário. Então vocês podem reparar aí pelo infográfico que as mulheres, pelo gráfico, ganhariam menos do que os homens. A mesma coisa vocês podem fazer ao pausar esse vídeo e analisar os demais infográficos para vocês verem como é mais simples de se obter informações por meio visual, beleza? Planejamento de uma pesquisa. Na realização de uma pesquisa estatística, é comum passarmos pelas seguintes etapas de um planejamento, que é a problematização, definição da população ou amostra, como realizar a coleta dos dados. Então vamos lá, o que seria, por exemplo, uma problematização? Nós queremos descobrir, por exemplo, dentro de uma sala, qual é o time de futebol que as pessoas torcem, é um exemplo. Aí a gente tem a definição da população ou amostra. A gente, dentro de uma sala, vai ver 10 pessoas, 10 alunos. E como realizar a coleta dos dados? Tem diversas formas. Você pode fazer uma folhinha com todos os times possíveis, aí a pessoa vai lá e marca um X, por exemplo. Beleza? Aí depois a gente pega esses dados coletados e trabalha em cima deles. Então vamos ver aqui o que seria a problematização. Uma investigação estatística parte da observação dos fenômenos e da identificação de um problema, que é o primeiro elemento a ser determinado para iniciar uma pesquisa. É com base nele que identificamos as perguntas a que queremos responder. No exemplo apresentado anteriormente, a investigação da pesquisa foi Desigualdade de Gênero no Brasil, sendo elaboradas perguntas do tipo: quanto tempo por semana você dedica aos afazeres domésticos? Qual é seu rendimento mensal? Possui ensino superior completo? Ocupa cargo gerencial na empresa em que trabalha? Observe que essas questões permitem coletar alguns dos dados apresentados no infográfico. Beleza? Então, para fazer aquele infográfico, a gente precisou dessa problematização. De população amostra. O conjunto formado por todos os elementos de uma pesquisa é denominado população ou universo estatístico. Quando a pesquisa é realizada com todos os elementos de uma população, ela é denominada pesquisa censitária. Entretanto, nem sempre é possível coletar dados de todos os elementos de um universo. Nesse caso, seleciona-se apenas uma parte da população, que chamamos de amostra. Então, vocês podem estar observando aí nos demais estados sobre as eleições municipais e eles estão verificando por meio de amostragem, uma vez que não dá para a gente coletar os dados de toda a população em que elas irão ou pretendem votar. Beleza? Ao optar por uma pesquisa por amostragem ou pesquisa amostral,
A amostra deve ser escolhida de forma conveniente e estratégica, para que seja possível extrair informações que valham para a população como um todo. Na escolha da amostra, devemos considerar algumas questões. Qual será o tamanho da amostra? Ou seja, a gente pode estipular para poder fazer uma pesquisa de Ibope 2.000 pessoas, é um exemplo. Como essa amostra poderá ser selecionada? Vamos supor que fosse aqui no DF, então a gente iria distribuir essas 2.000 pessoas, né, em todas as regiões administrativas. Que variáveis qualitativas, quantitativa discreta ou contínua devem ser consideradas? No nosso caso aqui vai ser numérica, né? Que a gente está querendo saber em quem a pessoa pretende votar e por meio disso fazer a contagem. Como realizar a coleta de dados? As pesquisas estatísticas nos ajudam a responder perguntas em diversos contextos. A seguir, veremos como obter informações por meio de entrevistas e questionários. Vamos ao exemplo. A diretora de uma escola quer saber a data de nascimento de todos os alunos do 9º ano. Para isso, há duas opções: perguntar diretamente a cada um dos alunos do 9º ano ou olhar a documentação que está nos arquivos dos alunos. Quando optam por perguntar diretamente a cada um dos elementos da população, ou seja, os alunos, nesse caso, os alunos do 9º ano, falei sem querer, dizemos que a fonte é primária, ou seja, você está indo diretamente à fonte. Ao optar por olhar a documentação, dizemos que a fonte é secundária, beleza? Após definir o tipo de pesquisa, nesse caso censitário, ou seja, que você vai pesquisar todos os alunos do 9º ano, e a fonte dos dados, que pode ser diretamente pelos alunos ou por meio do arquivo que a escola já tem, a coleta poderá ser realizada por meio de entrevistas, questionários, fichas de observação ou por meio de outros instrumentos conforme a variável escolhida. Já estudamos que as variáveis podem ser quantitativas, que assumem valores numéricos, ou qualitativas, que representam uma característica ou atributo. Ao elaborar um questionário ou entrevista, dependendo da característica da variável, podemos ter perguntas abertas ou fechadas. Perguntas abertas permitem qualquer tipo de resposta. Perguntas fechadas geralmente são acompanhadas de alternativas para a escolha. Nesse caso, pode-se deixar uma alternativa aberta, caso o entrevistado não encontre uma alternativa adequada. Observação: quando, em uma entrevista ou questionário, optamos por perguntas abertas, obtemos um resultado mais próximo do real, mas às vezes as respostas podem ser tão diferentes que dificultam sua tabulação. Organização e representação de uma pesquisa. É necessário caracterizarmos os dados apresentados, ou seja, agrupar os elementos que possuem a mesma propriedade. Devemos considerar que todos os elementos da pesquisa devem estar em alguma categoria e nenhum elemento deve aparecer em mais de uma categoria. Vamos ao exemplo. Apresentamos a lista de respostas que Gabriela obteve quando perguntou a seus colegas qual era seu lazer favorito. Aí temos aqui jogar bola, andar de bicicleta, ler, assistir a televisão, jogar basquete, conversar com colegas, jogar videogame, tirar foto, conversar com os amigos, dançar, ouvir música, correr, ir ao cinema, dormir, jogar futebol, navegar na internet. Gabriela analisou as respostas e pensou em agrupá-las em duas categorias: atividades esportivas e outras atividades. Então tem muitas atividades esportivas. Então por isso que foi necessário fazer essa categoria, né, para poder auxiliar e facilitar na hora de coleta de dados. Após agrupá-los em categorias, Gabriela poderá representar esses dados em uma tabela ou diferentes gráficos, como os que foram estudados anteriormente. Vejam: tipo de lazer preferido por seus colegas. Então ela dividiu em duas classes: atividades esportivas e outras atividades. Então ela representou isso por meio do gráfico de barras verticais e por meio do gráfico de setores, ou gráfico pizza. Beleza? Observe que os dois gráficos representam a mesma informação, mas de modos diferentes. No gráfico de barras, foram colocados os valores numéricos referentes à quantidade de colegas. Já nos setores, as informações foram colocadas em porcentagem. Beleza? Então é isso, galera.
Esse é o nosso estudo inicial sobre estatística, beleza? E na nossa próxima aulinha nós iremos fazer mais questões. Um grande abraço a todos!